Bom, a nossa terceira grande mudança é a inversão de fases na concorrência, né? Então, como é que está hoje? Na concorrência atual, você tem a fase inicial de habilitação preliminar e qualificação exigidos no início, né? Então, deixa eu voltar aqui para dar um exemplo. Então, o que acontece, né? Quando você tem uma concorrência, geralmente você tem muitos licitantes, são construtoras, empresas de engenharia, então são às vezes 50, 40, 25, 30 licitantes no mesmo certame. E o procedimento da concorrência, vocês vão lembrar, que ele inicia analisando a habilitação, analisando a empresa, os documentos da empresa e sabendo se aquela empresa ela atende aos requisitos exigidos pelo edital. E às vezes, por exemplo, é um atestado de capacidade técnica, é alguma forma de tributação, é um erro formal na elaboração da proposta de preços. Tudo isso envolve problemas naturais vistos diariamente. A gente tem 100 mil licitações por ano só do ponto de vista da União, né? Então imagina, são muitas licitações e isso fazia com que, principalmente concorrência, que é a modalidade de obra, né? A gente sabe que alguns serviços hoje em dia de engenharia estão sendo colocados para pregão justamente por isso, porque ninguém aguenta fazer processos de habilitação um em cima do outro na concorrência. Então isso dava muito trabalho, fazia com que a licitação durasse anos a fio, porque aquela pessoa que se sentiu prejudicada, julgada injustamente, o que ela faz? Faz o recurso, aquele recurso eventualmente ele não é atendido, e aí o indivíduo vai para onde? Tribunal de Contas ou Justiça, né? A minha parte aqui como advogado, né? Fazer o recurso administrativo que a gente faz no escritório, e quando esse recurso administrativo ele permanece a situação da licitante da mesma situação, na mesma posição jurídica, nós levamos para o Tribunal de Contas, levamos para a Justiça, dependendo do caso, né? Mas isso tudo atrasa o processo. Atrasa bastante o processo. Portanto, ao decorrer dos anos, principalmente depois da chegada do pregão, aí veio o RDC para ajudar, veio a legislação de licitações para estatais, tudo isso transformando, né, os procedimentos de uma forma muito mais célere. Então, na nova lei de licitações era muito natural, a gente que acompanha essa legislação há muito tempo, já sabe que uma das principais mudanças é justamente a inversão de fases também na concorrência, né? Então vamos ver como é que ficou, né, na nossa legislação atual. Aliás, na legislação que há de vir, né? Essa atual ainda está com a licitação antiga. Tá vendo, gente? Aqui. Inversão de fase. Então, o processo de licitação, veja que ele não fala nem de processo de concorrência, ele está falando de processo de licitação. Vai observar as seguintes fases, em sequência. Ou seja, ele está dando procedimento para a gente. Eu que sou professor de Direito Administrativo, na Uninasal, Caxangá, na MDM para a OAB, né, preparo advogados para atuar nessa área, eu vou ficar muito feliz de ensinar com essa legislação, porque a gente tem o artigo 17 já dando a fase, a ordem, né, de cada fase, coisa que a gente não tinha muito claramente na legislação antiga. A legislação antiga é bastante confusa nesse ponto. Então, a fase preparatória, né, a gente tem um foco bastante dessa legislação no planejamento, né, que foi tema, inclusive, do meu TCC na pós-graduação na PUC Minas, planejamento nas licitações. Então, essa fase preparatória é muito forte. Depois a gente vai ter a divulgação do edital de licitação, tal como acontece hoje. E aí depois vem a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Né? Quer dizer, a gente vai ter um procedimento que é chamado um procedimento comum, tanto para o pregão quanto para a concorrência, e vai trazer primeiro preço. Meu amigo, primeiro eu quero saber
o preço, eu quero saber quanto custa, eu quero saber se você está numa posição, uma posição de gastar tempo, de eu gastar tempo com você vendo seus documentos, porque de repente sua proposta é tão alta, ela é tão baixa, é tão inexequível, tão pequena, que não vale nem a pena eu perder tempo analisando seus documentos. De repente você tem um vencedor na primeira, na segunda colocação. Muito dificilmente, quem sabe aqui da prática de licitação, muito dificilmente o vencedor da primeira... deixa eu voltar aqui na imagem para eu explicar isso melhor, para não ficar confuso. Quem está na prática, né, de licitação sabe que muitas vezes o primeiro lugar, tirou em primeiro lugar na licitação, não é geralmente uma posição muito confortável, né? Pode dar a impressão de que, olha, ganhei a licitação, mas nem sempre isso é uma verdade, né? Porque muitas vezes o licitante mais experiente, eu acho que até um dia eu vou fazer um artigo falando sobre as características do licitante mais experiente. Se você tem interesse num assunto como esse, dá um like, comenta aqui para eu saber, mas se inscreva no canal também, né? Mas enfim, o licitante experiente, ele fica tranquilo. Mesmo ele não sendo o primeiro lugar, ele fica tranquilo, ele sabe esperar o time da licitação. Geralmente quando o licitante é mais novo, mais moderno, ele já vai na ânsia, coloca o valorzinho lá embaixo para ganhar e acaba depois perdendo. Por quê? Porque às vezes falta a documentação, às vezes o preço foi muito baixo, o lance que ele deu foi absurdamente baixo. A gente tem visto isso principalmente no pregão com esse novo decreto, né? E essa posição primeira nem sempre é a mais interessante, né? Mas, enfim, essa é a primeira avaliação que se faz dentro do novo processo comum das licitações. E aí, pessoal, nós temos aqui, depois da fase de lance, depois que eu sei preço, que eu sei vencedor, aí eu vou para o julgamento, né? Aliás, depois que eu sei preço, eu vou para o julgamento para declarar o vencedor. Declarei o vencedor, eu vou para a fase de habilitação agora. De quem? De todo mundo? Não, só daquele que foi declarado vencedor, né? E aí, se eventualmente alguém discordar dessa decisão, vocês sabem bem, tem a fase de recurso, e depois de passar dessa fase de recurso, a gente tem a fase de homologação. Veja que coisa mais tranquila, né, da gente analisar, da gente verificar um processo. Então a legislação, ela trouxe muito disso. Quem está acostumado, eu sei que muitos licitantes jovens, muito licitante novo, né, que principalmente licitante que atua sozinho, não tem uma assessoria, não trabalha, tá metendo a cara. Meus parabéns, né? Seja feliz, trabalhe mesmo. Depois você procure melhorar, procure um auxílio, né? Porque mesmo que você conheça o processo, tem alguém de fora, né, olhando por fora, avaliando, isso aí ajuda, né? Porque quem cresce vai acompanhado, né? Mas o que acontece? Se você está ali, principalmente o licitante mais jovem, né, fica meio receoso de participar de licitações com valor mais alto, né? E aí, por exemplo, participar de uma tomada de preço, participar de uma concorrência, fica com ali meio receoso. Já ouvi bastante. E agora você já vai estar mais acostumado, porque o procedimento do pregão vai ser o procedimento da concorrência, tá? Então, vamos lá. Creio que isso, para o fornecedor, é uma mudança positiva também. Bom, agora o que eu chamo, vocês percebam que eu venho chamando direto, né? Rito procedimental comum. Procedimento comum, justamente porque concorrência e pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17, ou seja, duas modalidades mais conhecidas seguirão o mesmo procedimento. Depois disso a gente vai ter leilão, né, vai ter o concurso, né, concurso público, né, concurso para artistas. E depois a gente tem também nosso diálogo competitivo, né, que eu não trouxe dessa oportunidade, mas a gente vai falar nesse canal. Portanto, se você tem interesse nisso, não se esqueça de se inscrever, tá?